forma como você entra em um ambiente, como ocupa aquele espaço e como dá atenção ao que os outros têm a dizer. Atitude, postura, expressão facial e contato visual influenciam a energia que você irradia, e as pessoas que encontra estão julgando o que você demonstra a cada segundo do seu dia. A doutora Nalini Ambari, da Universidade de Harvard, fez uma impressionante descoberta durante um estudo de aspectos não verbais de uma boa didática. Depois de gravar centenas de horas em sala de aula, a doutora Ambari mostrou a um grupo de estudantes um vídeo mudo de 2 segundos de professores com os quais ela não estavam familiarizados. Depois, ela pediu que dessem uma nota aos professores, baseada em uma lista de atributos educacionais. Um segundo grupo, que havia passado o semestre todo estudando com esses mesmos professores, também avaliou as aulas. Os 2 grupos de estudantes chegaram a conclusões quase idênticas sobre os professores, demonstrando, portanto, o poder das primeiras impressões. A lista a seguir, que não é a usada pela doutora Ambari, expõe alguns sinais não verbais que as pessoas transmitem, permitindo com que outros façam julgamentos instantâneos a respeito delas. Há muitos outros sinais, mas essa lista dá uma ideia de por que o seu aspecto não verbal é tão importante. Se você está ouvindo este audiolivro em um restaurante, em um aeroporto ou em qualquer outro espaço público, olhe para os estranhos ao seu redor e dê uma nota para eles em qualquer um dos critérios. Dê o número que acredita melhor descrever a pessoa que está avaliando, de 1 a 5. Por exemplo, 5 se a pessoa parece falante, 2 se a pessoa parece um pouco quieta. Quieta. 1, 2, 3, 4, 5. Falante. Fechada. 1, 2, 3, 4, 5. Aberta. Desinteressante. 1, 2, 3, 4, 5. Interessante. Não confiável. 1, 2, 3, 4, 5. Confiável. Apática. 1, 2, 3, 4, 5. Entusiasmada. Volúvel. 1, 2, 3, 4, 5. Persistente. Reservada. 1, 2, 3, 4, 5. Amigável. Cuidadosa. 1, 2, 3, 4, 5. Aventureira. Não ciumenta. 1, 2, 3, 4, 5. Ciumenta. Inescrupulosa. 1, 2, 3, 4, 5. Escrupulosa. Conforme você dá uma nota a esses estranhos, está avaliando ou respondendo às mensagens não verbais que eles estão passando, e você pode errar completamente. Infelizmente, a maior parte de nós, sem se dar conta, passa sinais por meio da linguagem corporal e da imagem pessoal, estilo, vestimenta, modos, que fazem com que as pessoas que encontramos nos julguem mal antes mesmo de abrirmos nossas bocas. Sim, todos julgam os livros pelas capas, restaurantes pelas fotografias no guia e, frequentemente, cidades ou até mesmo culturas inteiras pela primeira pessoa encontrada no aeroporto. Mas você pode aprender como vencer essa corrida. Pessoas não podem parar de fazer julgamentos instantâneos sobre os outros. É da natureza humana fazê-los. Mas você pode neutralizar a reação lutar ou fugir e aumentar suas chances de fazer uma conexão de confiança. Pouco depois da publicação do meu livro, Faça Todo Mundo Gostar de Você em 90 Segundos, um repórter do Houston Chronicle decidiu que, em vez de me entrevistar, ele me testaria. Nós então saímos pelas ruas do centro de Houston, o repórter, um fotógrafo e eu. O plano era o seguinte: o repórter decidiria quem eu iria abordar. Então ele e o fotógrafo se esconderiam virando a esquina e assistiriam ao que acontecesse. Você vê aquele grupo ali? Vá para lá e faça-os gostar de você. O repórter me instruiu. Eu já tinha começado a explicar para ele que o livro não é sobre abordar de surpresa pessoas em público. Ninguém gosta disso. No entanto, ele disse, isso seria uma boa história. Indo diretamente ao desfecho, 5 entregadores estão almoçando. Lá vou eu, vestindo um blazer transpassado, uma camisa branca desabotoada,
calça jeans preta e sapatos vermelhos. Em 10 minutos já estamos nos divertindo, conversando como conhecidos. Eu chamei o repórter, que estava escondido, e ele se aproximou com o fotógrafo perguntando a todos se haviam gostado de mim ou não. Aqui está o que os entregadores disseram. Ele parecia um cara legal. Ele não parecia ameaçador. Ele falou corretamente e se vestia bem. Eu me senti confortável com ele. Exercício. Julgamentos instantâneos. Tente isso em um evento, uma feira de negócios ou na fila do mercado, em algum lugar onde você encontra estranhos que pode abordar. Escolha uma pessoa que você ache que tem alguns aspectos negativos da lista. Então, pergunte a ela onde está o banheiro ou a padaria e analise a resposta para ver o quão válida foi a sua avaliação. Repita o exercício com alguém que exiba os aspectos positivos da lista e veja se essa pessoa vai corresponder às suas expectativas. Nos dois casos, tente apontar o que viu na outra pessoa que o levou à sua avaliação. Olhe para alguns dos seus colegas de trabalho e tente avaliá-los como se fosse a primeira vez que você os estivesse vendo. Essa avaliação, eu nunca te vi antes, está de acordo com o que sabe sobre essa pessoa? O que isso te diz sobre a forma como tipicamente avalia as pessoas à primeira vista? Separe umas fotos suas, velhas e novas, e veja que características você estava e está demonstrando. Determine o que elas dizem sobre a sua personalidade e relacionamentos no momento em que foram tiradas. Isso vai te ajudar a ter uma noção do que você está comunicando por meio da sua aparência e do efeito em como se conecta com os outros. Nós seguimos caminho e o repórter dificultou o desafio. Uma mulher de negócios, vestida com roupas caras, carregando uma maleta, saía apressada de um edifício em direção ao edifício do outro lado da rua. Ela, disse o repórter, faça com que ela goste de você. Muito obrigado, eu repliquei, enquanto andava acelerado para interceptá-la. 20 segundos depois, nós estávamos rindo e ela estava conversando alegremente. Ele foi muito caloroso, ela disse ao repórter posteriormente. Ele se conectou principalmente ao olhar nos meus olhos. Eu podia sentir que ele estava escutando e respondendo a mim, e ele sorriu. O repórter decidiu aumentar o nível de dificuldade. Escolheu 2 policiais de patrulha em bicicleta da polícia de Houston, que estavam sentados na frente de um ponto de ônibus. Resultados semelhantes. Ele não parecia alguém em que eu não pudesse confiar, falou o policial. Ele estava bem vestido e se aproximou de uma maneira educada. Não parecia ameaçador, disse o outro policial. Mas vocês gostaram dele? Perguntou o repórter. Claro, ele nos pareceu ser um bom rapaz. Mais ou menos um mês depois que a história foi publicada, eu recebi uma ligação de um colunista conhecido do The New York Times, que me disse: isso pode funcionar em outros lugares, mas aqui é Nova York. Ele me colocou em situações desafiadoras. Desde precisar fazer contato com uma moça atraente de aparência zangada que estava sozinha no Grand Central Station com os garçons da Carnegie Deli, erroneamente famosos por serem rudes, e até com a mulher que vende lembrancinhas no metrô, entre outras pessoas. Os resultados foram sempre os mesmos. Eu me conectei em todas as vezes. Mas como? O que eu estava fazendo? E por que eu acredito que simplesmente por conseguir fazer as pessoas se sentirem confortáveis, relaxadas e prontas para baixarem a guarda, saindo de trás dos seus escudos em 90 segundos ou menos, qualquer outra pessoa também pode? Aqui está o que eu levei em consideração, e você já leu o suficiente a esta altura para fazer o mesmo. Em cada uma dessas situações, primeiro me perguntei, o que eu quero? Isso é extremamente importante. Eu queria que a pessoa que eu abordasse confiasse em mim. Com isso em mente, a pergunta que me parecia pertinente fazer a um completo estranho em uma situação totalmente sem contexto era: quando você encontra alguém pela primeira vez, como sabe se pode confiar nele? Quando falo sem contexto, quero dizer que se você está em uma estação, pode fazer perguntas sobre trens, ou se está em uma farmácia, sobre remédios para dor de cabeça. Essas são todas as questões seguras e sensatas nesses locais, mas se eu tivesse perguntado isso e sido falso, a pessoa teria percebido e continuaria com seu escudo. Eu queria que a minha pergunta fosse intrigante, não ameaçadora e apropriada à situação.
Antes de começar, eu me arrumei cuidadosamente para parecer honesto, vibrante e saudável, mas o meu visual funcionava para mim. Você deve encontrar a sua própria imagem. O que funciona para mim é autoridade da cintura para cima, um blazer transpassado, uma camisa branca engomada com o botão do colarinho aberto, disponibilidade da cintura para baixo, calça jeans preta e simples. Elas são menos formais que calças sociais e eu gosto delas. Sapatos de couro vermelho vivo e brilhante, um pouco fora de moda, mostrando que eu não me levo muito a sério. Aqui vai o que eu fiz e o que você pode fazer para causar uma boa primeira impressão. Primeiro, como eu já mencionei, eu estava vestindo uma combinação calculada de autoridade e disponibilidade. Antes de abordar qualquer pessoa, ajustava a minha atitude. Eu estava curioso e um tanto quanto bem-humorado. Enquanto encarava cada situação, eu me lembrava de um momento no qual me senti curioso e bem-humorado, e aplicava isso ao meu humor. Em todas as situações, eu repetia para mim mesmo, ótimo, 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 e isso me fazia sorrir. Você pode falar alto ou apenas repetir isso na sua cabeça. O importante é abraçar o sentimento. Por si só, a palavra é otimista e encorajadora. No minuto em que ia ao encontro das pessoas, eu reparava na cor dos olhos delas. Eu virava meu corpo para posicionar o meu coração em direção ao da pessoa. Esse movimento demonstra linguagem corporal flexível e coração aberto. Eu deixava as pessoas verem que não possuía nada ameaçador em minhas mãos. Você não quer iniciar um mecanismo lutar ou fugir. Eu carregava uma caneta que aparentava valer muito na minha mão como um aparato. É a melhor coisa depois do jaleco de laboratório, e a aparência cara da caneta me dá um ar de autoridade. O fato de ela estar fechada significava que eu, provavelmente, não iria escrever nada naquele momento. Um relatório, por exemplo. Eu perguntava questões sutis assim que me aproximava das pessoas. Em todos os casos disse, com licença, posso lhe fazer uma pergunta? E então eu fazia minha real pergunta. Quando você encontra alguém pela primeira vez, como sabe se pode confiar nele? Era fácil demonstrar interesse na resposta porque de fato eu queria saber. Prepare sua pergunta antes, saiba o que você quer. Finalmente, eu começava imediatamente a sincronizar minha linguagem corporal e meu tom de voz com as características da pessoa. Quando eu falava com mais de uma pessoa, como no caso dos entregadores, eu me virava de frente para cada um deles, um por vez, e ajustava minha atitude globalmente para corresponder à deles. No começo de um novo encontro, você tem de fazer uma série de coisas ao mesmo tempo. Os 8 estágios que eu listei provavelmente não levam mais de 10 segundos, durante os quais eu estava falando, observando e correspondendo. O que você comunica nos primeiros momentos de um encontro estabelece que você é de confiança, honesto, vibrante e um indivíduo saudável, ou aquele que faz as pessoas se afastarem. Assim que a matéria saiu no The New York Times, o Good Morning America decidiu ver se apenas eu conseguia me conectar com as pessoas em 90 segundos ou menos, ou se isso poderia ser aprendido por qualquer um que lesse meu livro. Lara Spencer, uma das âncoras do programa, foi para as ruas de Nova York, armada com o livro e tentou ela mesma. Taxa de sucesso, 100%. Então ela persuadiu um rapaz robusto, no fim dos seus 30 anos, vestido com camiseta e calça jeans, a tentar também. Depois de 5 minutos treinando, ele obteve os mesmos resultados. E você também poderá obtê-los. Correspondendo às expectativas. No mundo dos negócios, as primeiras impressões são frequentemente influenciadas pelas expectativas. Nós esperamos que pessoas estejam de acordo com a imagem que criamos nas nossas cabeças pelo que falaram ou como falaram em uma mídia não visual, telefone, carta ou e-mail. Uma vez que as vemos, nós esperamos que elas tenham essa imagem. Quando não correspondem às nossas expectativas, temos uma tendência a ficar desapontados. E esse desapontamento pode fazer com que não vejamos o melhor dessas pessoas.
No entanto, quando correspondem ou excedem às nossas expectativas, nós estamos preparados a nos dedicar mais, ouvir com mais atenção e ser mais otimistas. Nós não conseguimos impedir os outros de fazer julgamentos instantâneos. Eles fazem parte da natureza inata do ser humano, a reação lutar ou fugir instintivamente. Mas podemos aprender a ver além do que os olhos nos mostram, evitando os erros consequentes da decisão arbitrária. Em qualquer situação em que sua atenção seja desviada por alguém ou alguma coisa que não corresponde à sua expectativa, pare e foque de novo. Pergunte a si mesmo: o que eu quero? Esteja ciente das suas percepções e tente ter certeza de que elas não estão atrapalhando os seus negócios. Ed, um corretor de impressões, ainda não havia conhecido o diretor de criação de uma das suas contas mais recentes, apesar de manterem uma relação por telefone e e-mail por alguns meses. Quando eles se encontraram pela primeira vez para um almoço, foi isso o que aconteceu nos primeiros 20 segundos. Os olhos de Ed se arregalaram quando ele viu Pierre de relance pela primeira vez. O homem não era nada como ele esperava. Para começar, Pierre tinha no mínimo 1,80 m e ainda tinha o cabelo raspado. O trabalho de Ed era manter a rotatividade na loja, fazer com que os clientes se decidissem rapidamente, recebessem os seus materiais rapidamente e pagassem as suas contas rapidamente. A maioria das pessoas com quem trabalhava era pequena, pessoas rápidas. O que eu vou fazer com esse gigante? Ele pensou, inconscientemente. Qualquer um ou qualquer coisa que nos atrase vai nos prejudicar. Mesmo antes que Pierre pudesse lhe oferecer um aperto de mão, Ed estava tirando conclusões a respeito de Pierre, baseando-se na sua aparência, e nenhuma delas iria ajudar esses dois homens a fazer uma conexão. À medida que chegaram à mesa do restaurante, Ed tinha se convencido de que ele e Pierre não poderiam trabalhar juntos e que ele provavelmente teria de passar adiante esse negócio. Eu acho que a companhia não teria dado essa posição a ele se ele não conseguisse fazer o trabalho. Ed pensou, mas esse pensamento não foi tão reconfortante quanto esperava. Como ele poderia passar por cima desse tipo de primeira impressão, na qual as suas expectativas acabaram sendo completamente frustradas? Como ele poderia se comunicar abertamente com Pierre? Pare aí mesmo. O problema de Ed não é comunicar-se com Pierre, é comunicar-se consigo mesmo. Ed estava focado na aparência física de Pierre, em vez de se focar em seu talento. Ele havia perdido de vista o que ele queria. Um diretor de criação que não causasse problemas para os seus clientes, deixando tudo e todos mais devagares. No momento, Ed não fazia ideia se Pierre iria fazer isso ou não, mas ele tinha diversas suposições. Isso também é verdadeiro para as noções que você tem na sua cabeça a respeito de pessoas que encontra diariamente no escritório e que não conhece bem. O impacto inicial que a pessoa teve. 12 ou 48 meses atrás, ainda pode estar afetando a sua percepção daquela pessoa hoje. Aquela má interpretação pode estar fazendo com que você não reconheça um recurso em potencial. Lembre-se, quando você gosta de uma pessoa, você vê o melhor nela, mas quando não gosta, pode ver somente o pior. Julgamentos instantâneos criam filtros na nossa mente e tudo a respeito daquela pessoa passa a ser julgado por esses filtros. Coloque-os de lado e olhe para a pessoa novamente com olhos mais gentis, e você poderá ter uma surpresa agradável a respeito do que estava perdendo. Exercício. Jogando com o espaço pessoal. Escolha um amigo, um colega ou alguém com quem você quer se divertir e tente isso. Fique a 6 metros de distância, um de frente para o outro. Diga ao seu amigo que, neste exato momento, vocês estão em um espaço público e que você irá caminhar em direção a ele vagarosamente. Peça para ele acenar ou avisar quando você entrar no espaço social dele. Você é capaz de antecipar a resposta dele apenas observando a sua linguagem corporal. Uma vez que ele o deixou ciente de que você está no espaço social, continue a se aproximar devagar e peça para ele avisar quando entrar no espaço pessoal. Novamente, você provavelmente será capaz de ler as reações dele. Finalmente, depois que ele avisar que você está no espaço pessoal dele, peça que avise quando entrar no espaço privado.
Mais uma vez, vai ser completamente óbvio pelas reações da pessoa e você saberá no mesmo momento que ela própria se der conta. Agora, inverta os papéis. Deixe essa pessoa fazer isso com você. O objetivo desse exercício é ver, ouvir e sentir de uma maneira bem real que essas barreiras invisíveis existem e devem ser respeitadas. Quando você quer despertar uma resposta emocional a seu favor, entrar e sair do espaço pessoal e privado de alguém pode ter um efeito similar a criar ou quebrar a sincronia com esse alguém. Respeite o espaço das pessoas. Intromissões inesperadas são ruins para a harmonia, especialmente se são uma surpresa. Espaço pessoal. Uma das maneiras mais fáceis de errar durante os primeiros 90 segundos de qualquer encontro é interpretar erroneamente o quanto a outra pessoa precisa do seu espaço pessoal. Um erro pode ativar uma resposta que dificilmente será mudada. Uma lente objetiva é como um telescópio. Faz com que as coisas fiquem muito mais perto de onde realmente estão. Você pode enquadrar o rosto de um modelo usando uma lente objetiva e ainda estar a 4,5 metros de distância. Agora tente tirar a mesma foto com uma lente comum e você estará muito próximo do rosto da pessoa, talvez a meio metro. A foto parece diferente? Sim, um pouco. A sensação é diferente? Sim, muito. Quando a outra pessoa chega muito perto de nós, isso pode acionar a nossa própria reação lutar ou fugir. Nós entendemos que quanto mais longe a pessoa estiver de nós, menos intimidadora ela é. Mas nem sempre estamos certos de como o nosso corpo e os nossos sentimentos se alteram conforme as pessoas se aproximam. Imagine o seguinte: uma pessoa está caminhando em sua direção, passando do seu espaço público e entrando no seu espaço social. E em seguida, do seu espaço social para o seu espaço pessoal. Ele simplesmente continua vindo. O seu coração não acelera conforme a sua atenção naquela pessoa aumenta. Outros sentimentos não despertam conforme o seu corpo tenta entender o que essa pessoa vai fazer. A intromissão suprema ocorre quando alguém que não foi convidado invade seu espaço pessoal. É quando você sente uma ânsia incontrolável de se retrair ou repelir o invasor com reações físicas ou verbais. Soa dramático, não? Em um escritório cheio, o seu corpo passa por esse ciclo dezenas de vezes ao dia, sem que você esteja completamente ciente disso. Pessoas estão constantemente ignorando dicas e sinais e se aproximam mais do que gostaríamos, ou se distanciam quando precisamos que nos escutem ou nos vejam. Uma invasão inconsciente do espaço pessoal de alguém pode ativar uma resposta que dificilmente será mudada e pode levantar barreiras reais. Neutralize a reação lutar ou fugir. Encoraje outros a fazerem julgamentos instantâneos sobre você. Estabeleça um humor receptivo e expectativas positivas. Preste atenção à sua linguagem corporal e imagem pessoal. Nós somos atraídos por pessoas que aparentam ser saudáveis e vigorosas. Atitude, postura, expressões faciais e contato visual influenciam a energia que você irradia. Ache um visual marcante que inspire confiança, uma combinação de autoridade e disponibilidade. Ajuste sua atitude para se adequar à situação antes de você se aproximar de alguém. Demonstre uma linguagem corporal aberta e um coração aberto. Sorria, faça contato visual, aponte seu coração para o coração da outra pessoa e faça-a ver que você não tem nada para esconder nas mãos. Pergunte algo brando como: "Com licença, posso lhe fazer uma pergunta?" Como você pode dizer? O que você pensa a respeito de... Sincronize a sua linguagem corporal e o tom de voz. Se você está lidando com um pequeno grupo, sincronize-se com cada indivíduo quando se virar para ele. Expectativas pré-concebidas. Não podemos nos impedir, nem impedir os outros, de fazerem julgamentos instantâneos sobre as pessoas, mas podemos aprender a ver além do que os olhos enxergam. Não se perca no que a pessoa aparenta ser, ou nas interpretações erradas e antigas de como pensamos que a pessoa é. Lembre o que você quer e foque no resultado. Espaço pessoal. Respeite o espaço das pessoas. Chegar muito próximo de alguém pode ativar a reação lutar ou fugir. Intromissões inesperadas são ruins para a harmonia,
especialmente se forem de surpresa. 3. Trabalhe seu abecedário: atitude, linguagem corporal e coerência. No ano passado, visitei 30 cidades em uma cansativa, mas excitante viagem de 6 semanas a negócios. Em uma tarde, voei para uma cidade que eu nunca havia visitado. Parei na central de informações do aeroporto para fazer uma pergunta. A resposta foi um grunhido e um dedo apontando para a direção correta. Sem contato visual e sem cortesia. Nada. Que péssimo começo para uma cidade famosa. No dia seguinte, voei para St. Louis. Antes da porta do avião abrir, eu olhei pela janela e vi que os carregadores de mala já haviam posicionado a esteira no bagageiro frontal do avião. As malas começaram a sair. Havia um rapaz no final da esteira que, a cada mala que pegava, dançava com ela em direção ao carrinho. Que atitude ótima esse rapaz tinha! Ele parecia estar se divertindo. Ele poderia estar fazendo isso para se manter aquecido, já que era inverno, e isso preparou meu humor para a cidade. É incrível, disse para mim mesmo. Eu já gostava daquele lugar. Que eu estava reagindo através da janela do avião? Eu não conhecia aquele rapaz, nunca o tinha visto antes, e pelo que sei, nunca mais o veria novamente. Mas algo a respeito daquele estranho que nem sequer sabia que eu existia havia me tocado. Ele havia me tocado com atitude. Atitudes motivam o comportamento. Antes de sequer dizer uma palavra, uma atitude pode contagiar as pessoas que o veem. Assim como o riso, choro e bocejos são contagiosos, a atitude também é. De alguma forma, apenas por olhar, eu havia sido contagiado pela atitude daquele homem, que me fez sentir alegria sem pensar 2 vezes. O abecedário da comunicação não verbal: atitude, linguagem corporal e coerência. Sua atitude é a primeira coisa que as pessoas captam na comunicação cara a cara. E só você pode conscientemente neutralizar a reação lutar ou fugir. Você pode ajustar a sua atitude a seu favor, se você desejar. A chave para você comunicar a sua atitude é a linguagem corporal e a coerência. Exercício: atitudes motivam comportamentos. Este é um exercício de ajuste de atitude. Reserve alguns minutos e não se reprima. Prepare-se para uma viagem imaginária pelos corredores do seu escritório. Não se preocupe, não estamos pedindo para você parecer bobo. Vai parecer normal para os seus colegas de trabalho. 99% desse exercício acontece dentro da sua cabeça. Mostre apenas o comportamento necessário para se lembrar do que está acontecendo. Em uma manhã, imagine que você é um hipopótamo. Caminhe de forma lenta e propositalmente encare as pessoas como um hipopótamo. Entre no espírito do hipopótamo, entendeu? Agora caminhe pelo escritório cumprimentando as pessoas conforme você passa por elas. Perceba como você se sente. Na manhã seguinte, imagine que você é um canguru, pulando de um lado para o outro, todo energético e intenso. Coloque a atitude em prática e cumprimente mais algumas pessoas. Perceba como você se sente. Qual a diferença entre se sentir como um hipopótamo? Finalmente, imagine-se como um puma, esguio, caminhando cuidadosamente, extremamente atento e confiante enquanto anda pelo escritório. Você notou alguma diferença em como as pessoas reagiram à sua atitude? Você irradiou algum tipo de energia diferente? As pessoas pareciam mais ativas quando você era um canguru? Elas falaram um pouco mais devagar quando você era um hipopótamo? Elas pareciam um pouco mais nervosas ou até um pouco assustadas quando você foi um puma? Seu corpo e sua mente são um único sistema. Mude um deles e o outro irá fazer igual. Coloque a língua para fora e as mãos ao lado da cabeça e faça aqueles chifres engraçados que as crianças fazem. Enquanto faz isso, tente se sentir triste. Você não consegue. O seu corpo não o deixará. Pule para cima e para baixo, em um trampolim no churrasco dos seus vizinhos e tente ser sério. Não é possível. O seu corpo não permitirá. Isso é uma grande simplificação da conexão mente-corpo, mas você entendeu o ponto. Antes de abrir a boca, ligue no The Tonight Show e tire o som. Finja que você nunca viu ou ouviu falar de Jay Leno. Agora responda: esse cara é engraçado? Você riu?
Não riu? Se não riu, aposto que ao menos sorriu. Por quê? Como isso aconteceu? A primeira impressão que Jay Leno passa vem da linguagem corporal intencionalmente engraçada. Como temos uma tendência inerente de nos alinhar com a atitude das outras pessoas, nos sentimos do mesmo jeito que Jay nos primeiros segundos que o vemos, mesmo sem som. A linguagem corporal de Jay Leno é o resultado de uma escolha mental intencional de sua atitude. Ele toma decisões conscientes para agir da forma como age. O resultado é que seu corpo manda uma mensagem que todo mundo entende. Isso não acontece por acaso. Ele escolhe a atitude. Ele entra no clima antes de entrar no ar. Resumo das atitudes, posturas. Realmente úteis. Caloroso, entusiasmado, confiante, encorajador, relaxado, prestativo, curioso, engenhoso, confortável, útil, determinado, calmo, paciente, acolhedor, animado, interessado, corajoso. Realmente inúteis: irritado, sarcástico, impaciente, entediante, desrespeitoso, arrogante, pessimista, ansioso, rude, suspeito, vingativo, medroso, desconfiado, zombador, envergonhado, irônico, desencorajado. Qualquer um consegue fazer isso se quiser. Talvez você já tenha se aproximado de uma ou duas pessoas no trabalho e percebido tarde demais que elas estavam no meio de uma grande discussão. Você diz: "Olá", elas olham para você como se nada estivesse acontecendo. Sorriem e dizem: "Nick, que bom te ver". Eles conversam de maneira agradável por alguns instantes e assim que você sai, voltam para a discussão. Exercício: 3 jogos de ajuste de atitude. Aqui estão 3 jogos que realmente vão reforçar o fato de que atitudes positivas fazem toda a diferença. Conversa com o espelho. Quando crianças, nós aprendemos jogos de faz de conta. Conforme crescemos, abandonamos essa valiosa ferramenta sociocognitiva. Felizmente, esses jogos ainda estão disponíveis para nós. Somos ótimos em simulações. Tente isso. Fique de frente para um espelho e diga: "Você me deixa louco". Agora, com o máximo de linguagem corporal que você conseguir e com o tom de voz apropriado a cada atitude listada, diga a mesma frase novamente e simule que você está se sentindo irritado, corajoso, feliz, insignificante, calmo. As mesmas palavras, cada vez com um sentido totalmente diferente. O que você viu? O que você ouviu? O que você sentiu? Agora passe por essas mesmas atitudes dizendo: "Eu vou para casa agora". Avalie novamente. Você notou como seu corpo mudou? Como o seu tom de voz se alterou cada vez que mudou de atitude? Quando você ajusta sua atitude perto de outras pessoas, elas começam a ter o mesmo sentimento que você e passam a experimentar aquilo para elas mesmas. Qual é o sentido de você ser irritado e impaciente quando está tentando causar uma boa primeira impressão? Quão melhor seria ser animado e caloroso? A fala do corpo. Escreva, ou melhor, lembre-se dessas 5 atitudes: irritado, corajoso, feliz, insignificante e calmo. A próxima vez que for conveniente, quando você encontrar alguém no corredor, em um shopping ou na rua, mude a sua linguagem corporal com essas atitudes. Comece irritado. Ande, pense, respire, fale com você mesmo como se estivesse irritado. Depois de certa distância, mude rapidamente de irritado para corajoso. E assim como você passou de irritado para corajoso, de corajoso passe para feliz, de feliz passe para insignificante, e de insignificante passe para calmo. A mudança pode acontecer a cada 5 escritórios, a cada 4 lojas ou a cada quarteirão, não importa.
Perceba como mudar a sua atitude afeta a sua postura, respiração, pensamentos, expressões faciais, ritmo cardíaco, velocidade, caminhada e por aí vai. Perceba como as pessoas ao seu redor respondem. Se você se sentir um pouco psicótico fazendo esse exercício, está tudo bem, mas se os seguranças o expulsarem do shopping, é provável que você esteja exagerando um pouco. Vencedor ou perdedor? Separe 25 minutos. Nos primeiros 5 minutos, haja como um vencedor. Peito estufado, postura de orgulho, respiração confiante, vinda do abdômen. Imagine uma plateia ao seu redor vibrando enquanto você sorri. Nos próximos 5 minutos, haja como um perdedor. Deixe os ombros caírem. Sinta-se miserável, com um olhar triste e uma expressão insegura. Nos 5 minutos seguintes, haja como um vencedor de novo. Então, 5 minutos como um perdedor e nos últimos 5 como um vencedor. Qual deles você preferiu? Ajuda a saber como é se sentir das duas formas, mas quando é uma relação de negócios, nem é preciso dizer. Haja como um vencedor. Existem 2 classes distintas de atitudes: as úteis, que atraem, e as inúteis, que repelem. Engenhosa, curiosa e acolhedora são exemplos das úteis. Entediada, hostil e impaciente exemplificam o outro tipo. Para entrar no clima de se conectar com o mundo dos negócios em 90 segundos ou menos, você deve escolher qualquer uma das atitudes úteis que pareça correta para você. Lembra das atividades úteis? Passe por algumas das atitudes que te parecem atraentes. Para fazer isso, basta fechar os seus olhos e pensar em um momento específico em que você se sentiu daquela forma. Continue imaginando até você encontrar uma que se encaixe com você. Quando encontrar, feche os olhos e reviva o que você viu, ouviu e sentiu naquela hora. Você pode acrescentar cheiro e sabor se eles fizerem parte, com o máximo de detalhes que conseguir. Traga as imagens, os sons e as sensações físicas. O cérebro é ótimo em reviver memórias sensoriais e deixar você brincar com elas. Mantenha essa atitude e divirta-se com ela. Em seguida, faça o exercício do sorriso. Ótimo, ótimo, ótimo. Juntando esses 2 exercícios. Feche seus olhos novamente, intensifique todos os sentidos mais uma vez e, quando as imagens forem grandes e coloridas, os sons claros e direcionados e você puder sentir as sensações físicas, escute a sua voz gritando ótimo, 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 em um tom audacioso. É essa sensação que você deveria ter como uma atitude realmente útil. Você não pode liderar se não consegue convencer. Atitudes são reais e podem ser escolhidas de maneira consciente. Por meio das nossas atitudes, treinamos as nossas emoções. Vamos analisar alguém que tem de escolher a atitude certa para ter qualquer chance de sucesso. O nome da pessoa é Erin, e ela é a líder da equipe do Departamento de Tecnologia da Informação de sua companhia. A equipe de Erin estava na lixeira. Nos últimos 3 meses, eles foram requisitados a fazer mais e obteram resultados melhores do sistema de computadores da empresa, com menos recursos. Agora, ela tem mais notícias ruins para a sua equipe. É necessário avançar mais uma vez. Eles devem colocar um novo sistema no ar e não vão receber nenhum funcionário novo para ajudar. Erin se sentiu extremamente desmotivada e isso está estampado em seu rosto. Ela sabe que se for para a reunião com essa expressão, as coisas acabarão indo de mal a pior. Ela sabe que é difícil esconder aqueles sentimentos, então precisa mudar a forma como se sente. Ela deve mudar uma verdadeira atitude inútil de desencorajada para uma realmente útil. Mas qual? E como? Qual atitude ela precisa transmitir quando se juntar à equipe na sala de reuniões para anunciar o desafio que vai fazer com que todos o encarem? 3 atitudes realmente úteis. Existem 3 atitudes realmente úteis que todos os líderes têm em comum: entusiasmo, curiosidade e humildade. Na combinação certa, essas 3 atitudes criam uma presença irresistível. Seja entusiasmado. Entusiasmo é hipnótico, magnético e incontrolável. Não é possível comprar, você só consegue revelá-lo. Ele contagia os outros com sentimentos de excitação, energia e vitalidade.
A palavra entusiasmo vem do grego com o significado de inspirado por uma entidade divina. Seja curioso. Mostre-me uma pessoa de negócios com sede de aprender algo novo e vou lhe mostrar alguém que está evoluindo, movimentando-se e fazendo novas conexões. Esteja sempre aberto à sua curiosidade natural. Abrace a humildade. A maior parte das pessoas bem-sucedidas tem grandes egos e uma tendência de se autopromover, mas conseguem se conter e demonstrar apenas uma personalidade baseada em modéstia e a serviço dos outros. Quando um grande ego é envolvido por humildade, torna-se um lindo pacote. Um ego que não é balanceado com humildade é arrogante e feio. Pense em qualquer grande líder que você admira e você vai achar essas 3 atitudes no centro do seu sucesso. Entusiasmo, curiosidade e humildade podem ser comportamentos conscientemente escolhidos. Eles podem inspirar sinais inconfundíveis de vigor e receptividade. A última vez que ela se sentiu dessa maneira foi 2 anos atrás, quando estava desempregada e começando a duvidar de si mesma. Em uma tarde, estava passando pelos canais da TV e se deparou com um programa chamado The Secrets of Talented Woman. Algumas mulheres de sucesso estavam discutindo como superar os inúmeros obstáculos da vida e invocavam a coragem para ter sucesso. Algo sobre a atitude corajosa que essas mulheres mostraram nas entrevistas impulsionou Erin. Ela aprendeu algo. Começou a ir a entrevistas e reuniões com as costas retas e um sorriso no rosto, e não demorou muito para conseguir o emprego que tem atualmente. Agora era a hora de ela invocar sua amiga de confiança, sua atitude realmente útil, chamada coragem, mais uma vez. Erin havia participado de um dos meus seminários e se lembrava de algumas técnicas que eu tinha ensinado sobre o ajuste de atitude. Então, fechou a porta, sentou-se e fechou os olhos. Sentada em silêncio, relembrou um momento específico do seu passado em que ela estava cheia de coragem. Acessou o que viu através dos olhos, escutou com os ouvidos e sentiu pelo seu corpo naquele momento. Em seguida, no olho de sua mente, ela se viu, ouviu e se sentiu em ação fazendo o seu melhor. Se eu pude fazer isso naquela época, sei que posso fazer agora. Erin pensou, ainda sentada com os olhos fechados, cercada pelas coisas que via e escutava com detalhes e com um sentimento de coragem percorrendo o corpo. Erin disse para si mesma, ótimo, 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 e se sentiu corajosa e animada novamente. Mesmo quando parece que o mundo está acabando, você pode mudar sua atitude de inútil para útil. Percorrendo o corredor até a sala de reunião, Erin falava ótimo na sua cabeça tantas vezes e de tantas maneiras diferentes que queria gritar com toda a sua força para que todos pudessem se sentir tão poderosos quanto ela. Então, marchou para a sala como uma guerreira. Ela parecia uma líder, suava como uma líder e falava como uma líder. A equipe foi contagiada pela atitude dela. Todos realizaram o trabalho. Saiba o que o seu corpo está dizendo. Coletâneas foram escritas a respeito de linguagem corporal, mas no final do dia tudo se resume a 2 coisas. Quais sinais você está enviando para os outros a respeito de você e qual feedback emocional está passando para os outros, em resposta aos sinais que estão lhe passando. A linguagem corporal representa mais da metade do todo sobre o qual as pessoas vão reagir e fazer suposições quando estão se conectando com você. Mais frequentemente do que parece, você não está pensando nisso conscientemente. Ao se tornar consciente, você está 50% à frente no jogo. Aberto ou fechado? Linguagem corporal pode ser vagamente dividida entre 2 tipos de sinais, aberto ou fechado. A linguagem corporal aberta expõe o coração e é acolhedora, enquanto a fechada aparenta uma leve hostilidade e às vezes desinteresse. Em outras palavras, você está constantemente dizendo, bem-vindo, eu estou aberto a negócios, ou sai fora, eu não estou aberto a negócios. Você pode estar se mostrando como uma oportunidade ou uma ameaça, um amigo ou um inimigo,
confiante ou desconfortável, dizendo a verdade ou dizendo mentiras. Eu comecei esse capítulo falando sobre atitude, pois quando você opera a partir de uma atitude realmente útil, a sua linguagem corporal tende a tomar conta dela mesma. Atitudes como entusiasmo, curiosidade e humildade trazem sinais inconfundíveis de receptividade. No entanto, há decisões conscientes para se ter certeza de que você está mostrando a sua melhor face. Aberto para negócios. Se você quer mostrar que está aberto a negócios, que é amigo e não inimigo, sem precisar dizer uma palavra, precisa se abrir para o mundo nos primeiros segundos de cada encontro. Abrir a sua linguagem corporal, junto com as expressões faciais, inclui braços e pernas descruzados, olhos na direção da pessoa, bom contato visual, sorriso, caminhada e postura eretas, inclinação para a frente, ombros flexíveis e uma aura relaxada. A linguagem corporal aberta faz uso expressivo de mãos, braços, pernas e pés. Exercício. De coração para coração. Por um dia, aponte o seu coração para o coração de todas as pessoas que você encontrar. Isso irá demonstrar uma linguagem corporal aberta e vai construir confiança e conforto. Quando os instintos de uma pessoa perguntarem amigo ou inimigo, oportunidade ou ameaça, você sairá por cima. Segurando algo, deixando as pessoas de fora. A linguagem corporal e facial fechada, como esperado, é o oposto. Se o seu coração está virado para outra direção e seus braços e pernas estão cruzados de maneira defensiva, se você esconde as suas mãos, mostra pulsos fechados, evita o contato visual, se movimenta de maneira inquieta e mostra uma tendência a se distanciar, está revelando sinais de desconforto, rejeição e apreensão. A linguagem corporal fechada expõe movimentos estranhos e reduzidos dos membros. Deixe-me fazer uma ressalva. Gestos individuais e palavras sozinhas não fazem uma frase inteira, mas quando 2 ou mais gestos são combinados, começam a dar sinais claros de como uma pessoa está se sentindo. Sincronizando a linguagem corporal. Pessoas que estão em harmonia exibem uma característica interessante de comportamento. Inconscientemente, sincronizam a sua linguagem corporal e as suas características vocais. E como Muldoon me ensinou, quando você propositalmente sincroniza seu corpo com o do outro, conexões incríveis podem acontecer. A nossa resposta à sincronização é uma função da nossa predisposição a sermos recíprocos de modo comportamental. É intrínseco do cérebro humano. Exercício. Sincronize sua linguagem corporal. Por um dia, sincronize de maneira geral a sua linguagem corporal com as pessoas que você conhece. Essa é a maneira mais fácil de construir confiança e comunicação. Não exagere. Faça o mínimo necessário para ajustá-la. Nós, naturalmente, sincronizamos o nosso tom de voz e a nossa linguagem corporal com as de nossos amigos e pessoas em que confiamos. Você pode fazer isso com qualquer pessoa. É só escolher. Faça e desfaça. Uma vez que você estiver bom, um dia deve ser suficiente para você se tornar um expert. Pratique sincronizar a linguagem corporal por 30 segundos. Então, quebre a sincronia por 30 segundos. Depois, sincronize de novo. Faça esse ciclo algumas vezes. Note a diferença. Não parece que há uma parede sendo erguida à medida que a confiança desaparece? Agora, sincronize novamente e sinta o alívio enquanto ela volta. Eu mencionei esse fenômeno no meu primeiro livro e durante uma entrevista no rádio, a entrevistadora me disse: "Eu li seu livro no final de semana. No domingo à noite, meu marido me levou para jantar e eu decidi testar o seu exercício de sincronia com alguém do restaurante para ver o que aconteceria. Eu estava um pouco cética." Ela prosseguiu explicando que, a umas 3 mesas de distância, estava sentado um casal um pouco mais velho. A mulher estava mais ou menos olhando na direção deles, mas eles não faziam contato visual. Por 20 minutos, eu gentilmente me sincronizei de maneira geral com a linguagem corporal e postura dela. Quando ela se mexia, eu me mexia.
Quando ela trocava o peso dela de um cotovelo para o outro, eu fazia o mesmo. Eu fiz tudo sem nunca olhar diretamente para ela. Então, uma coisa incrível aconteceu. A mulher se levantou e veio em minha direção dizendo: "Com licença, mas eu tenho certeza de que a conheço." Eu fiquei pasma. Minha entrevistadora havia aprendido a ser um camaleão para afetar os sentimentos e comportamentos, fazer uma conexão, sem ao menos dizer uma palavra. Imagine quão mais efetivo você pode ser quando está cara a cara com clientes e colegas de trabalho, amigos ou estranhos, usando todas as ferramentas que possui para fazer uma conexão. No final de um dos exercícios de sincronização de um dos meus seminários, um rapaz perguntou se ele poderia compartilhar uma história com as centenas de pessoas presentes ali. No começo da sessão, ele parecia cheio de energia, mas naquele momento estava muito sério. Todos os olhos estavam focados nele. Ele se sentou no palco e começou. "Eu sou do Brasil. Um dia, aproximadamente 3 anos atrás, eu cheguei em casa e encontrei a minha irmã apontando uma arma para sua boca. Fiquei muito assustado. Não sabia o que fazer. Ele respirava devagar. Seus olhos perderam foco enquanto contava a história. Nós sempre tivemos armas em casa. Não sei por que peguei uma arma e sentei-me ao lado dela. Eu estava sentado igual a ela, dessa forma. Ele nos mostrou. Joelhos juntos, cotovelos apoiados nas coxas, uma mão próxima à boca e a outra segurando o pulso da outra mão. Eu tinha a arma nesta mão. Ele flexionou a mão que estava perto da boca. Eu coloquei o meu corpo na mesma posição que o dela e posicionei a arma na direção da minha boca. Eu me senti terrível. Queria vomitar. Nunca me senti tão mal na vida. Acho que sei exatamente como ela estava se sentindo. Era muito emocionante vê-lo compartilhando aquela história com a gente. Eu não sei quanto tempo nós ficamos sentados lá, dividindo toda a angústia pela qual ela estava passando. Após um tempo, meus sentimentos ficaram mais claros. Eu, vagarosamente, tirei alguns centímetros da arma de minha boca. Depois do que pareceu uma eternidade, senti a minha irmã fazer o mesmo. Esperei e então movi a arma para longe do meu rosto e, novamente, minha irmã me copiou. Eu tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não havia olhado para ela todo esse tempo, porque estávamos sentados lado a lado, mas eu sabia que ela estava chorando também. Seus olhos focaram novamente e ele parecia satisfeito. Por fim, coloquei a arma no chão na minha frente e minha irmã fez o mesmo. Não sei por que fiz isso, mas não conseguia imaginar o que falar para ela. Só sabia que tinha de fazer algo. Eu sou eternamente grato por esse brasileiro ter compartilhado a sua história conosco. Foi uma ilustração valiosa de como sincronia e linguagem corporal podem ser mais poderosas que palavras. Sincronize características vocais. Como acabamos de ver, uma simples sincronização de linguagem corporal faz uma grande diferença na capacidade de conectar e convencer. Transmite uma mensagem. Eu estou com você. Estou na mesma página que você. Agora, dê um passo adiante ao sincronizar as características vocais. Sincronizar-se com a voz de outra pessoa cria uma harmonia inconsciente, não só em situações cara a cara, mas também em situações de voz ao telefone, por exemplo. Iguale humor, energia e ritmo ao humor, energia e ritmo da outra pessoa. Essas características vocais vêm de velocidade, afinação, tom e volume da voz. De maneira simples, para alguém que fala rápido, não há nada mais irritante do que alguém que fala devagar. Nada aflige mais alguém que fala baixo do que os berros de alguém que fala alto. E nada incomoda mais alguém de conversa tranquila do que os grunhidos de alguém que fala choramingando. Acho que você entendeu a ideia. Se você sincronizar a sua linguagem corporal, atitude e tom de voz com outra pessoa, os sentimentos dela irão refletir em você. Você vai começar a se sentir como ela. Exercício. Igualando as vozes. Por um dia, divirta-se igualando volume, velocidade, tom e afinação. Os altos e baixos das pessoas que você encontrar. Mas não exagere. Faça o mínimo possível para se ajustar a elas. Convencimento e coerência.
Quando sua linguagem corporal, tom de voz e palavras dizem a mesma coisa, você tem uma atitude completa. Isso é chamado de coerência. O que isso realmente significa é que você é acreditável, verossímil, transmite credibilidade. Vamos voltar ao The Tonight Show, novamente por um minuto? Se Leno em uma noite dissesse à plateia, nós vamos nos divertir de verdade hoje à noite, enquanto sua expressão facial e corporal aparentasse irritação, ele não seria convincente. Linguagem corporal é mais importante que o tom de voz e que as palavras usadas. Dirija-se a uma pessoa que você conhece e diga, eu estou tendo um ótimo dia, enquanto balança sua cabeça para os lados como em um sinal de negação. Veja se ela acreditará nas suas palavras mais do que em seus gestos. Não vai. Agora tente dizer a mesma coisa em um tom de voz irritado. Ela vai acreditar em você? Claro que não. O seu tom de voz transmite seus verdadeiros sentimentos. Em 1967, na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, o Dr. Albert Mehrabian publicou um artigo intitulado Decodificação da Comunicação Inconsistente. Nesse artigo, ele relatou que, na comunicação cara a cara, 55% do todo ao qual reagimos acontece visualmente, 38% significam o som da comunicação e apenas 7% envolvem realmente as palavras usadas. Em outras palavras, primeiramente as pessoas darão credibilidade ao que elas veem, aos seus gestos e linguagem corporal, depois ao seu tom de voz e, por último, às palavras usadas. Quando os 3 Vs, visual, vocal e verbal, estão dizendo a mesma coisa, nós chamamos isso de ser coerente ou convincente. Na comunicação cara a cara, pessoas dão mais credibilidade ao que elas veem, depois ao tom de voz e, por último, às palavras que estão ouvindo. Eu recentemente me encontrei sentado na sala de conferências de uma empresa nacional de mídia, dando treinamento acelerado one-on-one para diversos gerentes sêniores. Terry, o vice-presidente de produção, sentou-se do outro lado da mesa e disse, eu sei tudo sobre a sua teoria de criar harmonia com as pessoas, mas não consigo fazê-la funcionar. Terry foi rápido em pontuar que tinha ambições elevadas dentro da empresa, mas havia sido descartado para promoções diversas vezes. As pessoas me escutam, mas eu não consigo construir relacionamentos. Nesses primeiros segundos, o problema de Terry, ou pelo menos de boa parte dele, estava estampado em seu rosto. Ele se sentou do outro lado com os cotovelos apoiados sobre a mesa e mãos inclinadas, como se estivesse rezando, as pontas dos dedos tocando os lábios enquanto falava. Sua voz saía aos trancos e seus olhos passeavam pela sala toda à procura de pensamentos e palavras. O corpo de Terry indicava sentimentos de nervosismo e impaciência. Meu corpo captou o que o corpo dele estava dizendo e me fez sentir da mesma maneira. No final das contas, ele passava esses sinais de impaciência o tempo inteiro. O resultado é que quando as pessoas buscavam a opinião de Terry, frequentemente começavam as frases com "Isso não vai levar mais do que um instante" ou "Eu não vou segurá-lo por muito tempo". Mas aqui está o real motivo. Enquanto as outras pessoas pensavam que Terry era impaciente quase ao ponto de ser rude, ele pensava que estava passando entusiasmo e energia. Terry era incoerente, ele passava mensagens confusas. Sua habilidade de se conectar com os outros e passar suas mensagens bem-intencionadas estava em risco, assim como as suas chances de ser promovido. Felizmente, o problema de Terry era fácil de ser resolvido. Primeiro, eu mostrei para ele como transferir a respiração do peito para a barriga, da sua respiração normal, ansiosa e do tipo lutar ou fugir, para uma mais relaxada e centrada, como praticada nas artes marciais ou por oradores profissionais e músicos. Em segundo lugar, nós fizemos uma checagem de tom. Eu escolhi 4 atitudes: nervoso, surpreso, preocupado e gentil. Em seguida, mostrei a ele uma lista de 4 frases. Nós precisamos tomar alguma atitude. Eu estou com fome. O que aconteceu na reunião da semana passada? E, por último, a data daquele dia, 14 de agosto. Eu pedi para ele escolher uma atitude e falar uma das frases.
Meu trabalho era compreender qual atitude ele havia escolhido. A princípio, eu errei feio. Quando ele pensou que soava surpreso, eu achei que estava bravo. Quando ele achava que estava sendo gentil, achei que ele estava preocupado. Em seguida, nós invertemos os papéis. Curiosamente, ele me decifrou quase todas as vezes. Ele assumiu a liderança novamente e eu pedi para que fizesse uma pausa e fechasse os olhos por um momento. Prestasse atenção na respiração e lembrasse situações nas quais realmente tivesse sentido aquela sensação que queria expressar e só então dizer a frase. Bingo! Funcionou! A personalidade de negócios de Terry estava entrando no caminho de suas emoções. Quanto mais calmo Terry respirava, mais a sua voz começava a refletir os seus verdadeiros sentimentos. Você vai lembrar que, para ser convincente, primeiramente precisa parecer de confiança. Quando você não é coerente, as pessoas irão suspeitar, pois você não aparenta dizer o que realmente pensa. Uma vez que Terry aprendeu a ser coerente, seus problemas de relacionamento se tornaram coisa do passado. Se suas palavras e linguagem corporal não estão dizendo a mesma coisa, as pessoas ficam confusas e perdem o interesse. Feedback. Dê e receba. O ponto